Amém. Amém. A irmã Rosângela também já tinha feito, né? Mas tem sido leal. A Eveline já fez umas 3 vezes o discipulado. A Laurinha também já fez umas 3 vezes, né? Glória a Deus. Amém. Então, como a gente está gravando as mensagens, já está com 2 semanas, as pessoas que faltarem, a gente tem como, né? Como passar para elas. Mas a gente só vai passar para as pessoas que justificarem a falta, tá certo? Os outros recupera em outro momento, que a gente vai fazer novamente. O assunto de hoje é batismo. Quem tem essa apostila no seu celular e quiser abrir, é na página 39, né? Do seu celular, a gente mandou para todo mundo. Quem quiser acompanhar, a gente vai praticamente fazer a aula de hoje pela apostilazinha. Tem uns slides aí que a gente vai fazer uso deles, mas é possível que eu recorra mais à apostila do que mesmo ao slide. Eu trouxe também a apostila do Rema, né? Que, para quem não conhece, quem já viu a apostila do Rema, não é linda? Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Isso aqui é para quem faz o Rema, viu? Eu vou dar uma de presente, porque eu tenho 2 lá em casa. Eu vou dar de presente 2 que eu tenho, né? Eu vou dar as 2 de presente, porque não precisa de repetição, né? São repetidas. Mas esse discipulado de hoje que fala sobre batismo, que é doutrina de batismos, que é uma doutrina básica que está em Hebreus capítulo 6, o versículo 1 e o versículo 2. Você, quando abre Hebreus capítulo 6, 1 e 2, você encontra essa doutrina, que é uma doutrina básica. São 6 doutrinas básicas ali. E uma delas é a doutrina de batismos. Você vai encontrar a ressurreição dos mortos, juízo eterno, doutrina de batismos, imposição de mãos, né? E tem mais 2 doutrinas além dessas que eu falei aqui. A palavra batismo, ela vem de uma raiz grega, que é a palavra baptizo, ou baptismo. Essas 2 palavras, pode passar o slide, Laurinha. Essas 2 palavras, elas dão essa ideia de imersão, submersão, emersão, né? A raiz dela é bapto, que quer dizer mergulho ou imersão, segundo o dicionário Vine, né? E você vai encontrar algumas igrejas que elas não batizam como nós queremos, por imersão, por mergulhar a pessoa. Elas batizam por aspersão. Mas a própria palavra, ela já traz para nós a ideia de como é um batismo, de como ele é feito. Porque quando você pega a palavra no original, nós não criamos problema com ninguém que quer batizar por aspersão, como faz a Igreja Católica e algumas igrejas evangélicas, como luterana, presbiteriana e algumas outras igrejas, batizam por aspersão. Nós também não batizamos crianças, né? Até pelo menos a idade dela ter uma consciência do que é crer em Jesus. A gente não pode dizer exatamente uma idade. Eu estou falando do batismo nas águas aqui, mas não é por ele que eu vou começar. Mas por uma ideia geral, Jesus já tem batizado crianças com o Espírito Santo. Nós vimos crianças novinhas, 6 anos, 5 anos, falar em línguas. Incrível, uma coisa linda, né? Mas a gente não batiza uma criança de 5, 6 anos nas águas, porque espera-se que essa criança ela tenha entendimento. Acho que depois de 8 anos, 9, 10 anos, bom seria, uma idade apropriada seria 11 anos, mais ou menos, que fica intermediário. Mas tem crianças com 10 anos pedindo batismo, e a gente conversa com elas e diz, não, eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, eu quero ser batizado. A gente uma vez batizou uma menina de 9 anos, porque a menina, ela entendia mais do que muita gente que tem 30 anos com relação à fé em Jesus, e a consciência dela, a convicção de fé que ela tinha em Jesus. A menina se quebrantava e orava, era uma coisa extraordinária. Eu me senti no dever de batizar essa criança, né, de 9 anos, mas não é tão fácil a gente batizar uma pessoa de 9 anos, geralmente a gente batiza com 11, 12 anos em diante. Mas, como nós temos aqui o termo, batismo é uma imersão, ou um mergulho da pessoa, e ninguém mergulha parte da pessoa, né? Ninguém mergulha só a cabeça, ninguém mergulha só, mergulho não é só o corpo. Eu posso mergulhar a minha mão, mas foi a minha mão.
mas não mergulhei o meu corpo, como a ideia era de mergulhar a pessoa toda. Oi? Na África faz assim? Os irmãos que não tem piscina faz o quê? Cava um buraco. Não dá para mergulhar não, né? Tem ocasião e tem ocasião, né, queridos? Claro. Vai ter momentos que a gente não vai ter como batizar uma pessoa que ela não tem como descer as águas batismais. Mas a gente sabe que o batismo não salva ninguém. O batismo é para salvos. E é simplesmente uma completa obediência a Cristo. Porém, tem pessoas que não vão poder obedecer a Cristo nisso, porque ela não tem condição de descer as águas. Pessoas, às vezes, em estado terminal. Graças a Deus que não é o batismo que salva. A pessoa que tem condição, aí sim, ela toma essa decisão de se batizar, porque a palavra é: todo aquele que crê e for batizado, né, será salvo. Mas haverá situações, como lá do ladrão da cruz, que não foi batizado. Ali ele morreu, mas ele creu em Jesus e já foi salvo. Amém? Então tem situações e situações. Próximo, Laurinha. Batismo ou baptizo, né? A Bíblia fala sobre vários tipos de batismo. É claro que quando a gente vai falar que ela diz vários tipos de batismo, e nós temos aqui no nossa apostilazinha, que você está com ela aí, talvez não está acompanhando, mas a ênfase que nós temos aqui é só sobre 3 tipos de batismo. Primeiro, batismo em Jesus Cristo. Fala comigo, batismo em Jesus Cristo. Segundo, batismo nas águas. Terceiro, qual é? Batismo no Espírito Santo. Por isso que a doutrina de Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2, está escrito: doutrina de batismos. Está no plural, não de batismo no singular. E é possível que muitas pessoas não saibam sobre isso. A gente não dá tempo de falar tudo sobre o batismo com o Espírito Santo e nas águas e em Cristo em 40, 50 minutos, mas a gente vai pelo menos ter um entendimento para depois procurar saber melhor sobre isso. Então, quando a gente fala sobre o batismo em Jesus Cristo, é o mesmo batismo no corpo. A palavra vai falar várias vezes que nós fomos batizados no corpo. Isso é o novo nascimento. Quando você nasce de novo, você é batizado no corpo de Cristo. E esse batismo no corpo de Cristo, ele é feito pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos introduz no corpo de Cristo. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nascemos de novo, nós somos introduzidos no corpo de Cristo. Aí temos o batismo nas águas, que é a profissão de fé. Fala comigo, profissão de fé. O que é profissão de fé? É quando você fala. Alguém vai dizer, não é confissão de fé? É a mesma coisa, né? Profissão de fé é a palavra que é mais usada com relação ao batismo. Geralmente a gente usa a palavra confissão para o dia a dia, aquilo que a gente está falando da palavra, falando a mesma coisa que Deus fala. Mas quando se refere a você falar da sua fé, de ter aceitado, de comunicar que você creu nele, geralmente isso é tido como profissão de fé, que é da palavra professar, né? Que a mesma raiz da palavra, vem da mesma raiz da palavra profetizar, profecia, só que aqui é profissão de falar, né? De falar o que você decidiu com relação a Jesus. Aí nós temos o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder. Glória a Deus, aqui todo mundo aqui é batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar em novas línguas. Todo mundo aqui fala em línguas estranhas. Glória a Deus. Então, queridos, que coisa boa que vocês pratiquem isso diariamente, todos os dias da vida de vocês, em casa, fazendo as coisas, no trabalho. Ninguém precisa ouvir você falando em língua não, você pode falar bem baixinho, só para você e Deus ouvir, porque quando você faz isso é muito bom, porque você está carregando as suas baterias espirituais. Amém? Próximo, Laurinha. O batismo em Cristo, falamos, batismo nas águas, vamos lá, repete comigo, batismo. Esses 3 batismos constituem a doutrina de batismos de Hebreus 6. Próximo. O batismo em Cristo, que é o primeiro que a gente vai falar. Aqui tem mais ou menos um desenho de um corpo que não está muito bonito, né? Mas aqui tem vários, isso aqui, não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas são vários rostinhos aí, né? Dá para ver aí? Vários rostinhos, como se fossem várias pessoas e o corpo de Cristo. Eu não sei se vocês podem imaginar, mas eu estou bem ali, bem pertinho do coração de Jesus ali.
bem do lado esquerdo do peito dele, eu estou ali, né? Eu não sei onde é que você está, mas eu estou ali, bem quase no centro ali do coração. Então, é o batismo, quando você crê em Jesus, você nasceu de novo, você já nasce dentro do corpo de Cristo, né? Você é introduzido para dentro do corpo dele, como sendo um órgão ou um membro do corpo dele, né? Você se une a ele, como quem, eu não sei se você já viram uma planta enxertada em outra, né? É muito interessante aquilo, a pessoa planta uma planta no tronco de uma árvore, e aquela árvore tem aquela natureza de ser aquilo, mas nela nasce outra. Só que no nosso caso não é assim. Quando a gente é unido a Jesus, a gente não é uma outra natureza enxertada na natureza dele, a gente se torna a mesma natureza dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque a videira que tem os seus ramos, e nós somos ramos da videira, não poderia ser videira com ramos de figueira, né? Então nós somos ramos em Jesus, a gente já nasce nele. Glória a Deus, queridos. Que coisa mais linda, a gente foi introduzido em Jesus. Eu sei que a gente não consegue entender algumas coisas, não é verdade? Mas a gente crê, não crê? Crê ou não? Diga, eu estou em Jesus. Aleluia, você está nele, você faz parte dele, você é um com ele. A Bíblia diz que nós nos tornamos um só espírito com Jesus. Você imagina que se você pudesse comprar várias batatas, você pode comprar um saco de batata inglesa, um saco de batata inglesa, e você pegando as batatas, você veria que tem umas batatas mais redondinhas, tem umas batatas mais compridinhas, tem umas mais chatas, tem umas que puxam assim uma elevaçãozinha, tudo diferente. E ali você identifica que são batatas, embora diferentes. Aí você pega essas batatas, descasca todas elas, ou então cozinha e descasca depois, né? E quando termina de cozinhar, elas deixam de ser batata. Sim? Não? Deixa não? Ah, tá. Eu pensei que deixasse de ser batata. Pronto, cozinhou, continua sendo batata. Aí você pega, descascou, agora ela deixou de ser batata, com certeza. Não. Aí você pega essas batatas e passa no liquidificador. Bota um pouquinho de leite ali, passa no liquidificador para dar aquela massa. Aí você tem o quê? Chama o quê? O pessoal... Como é o nome? A batatada. Ele está brincando. Só podia ser o Anderson. Bem, a gente tem agora um purê de batata, mas agora a gente não chama mais de batata. Quem vê é purê, né? Porque não tem como diferenciar o que está ali dentro. Deixou de ser batata diferente, de ser gordinha, roliça, de ser chatinha, de ser elevada, de ser mais comprida, arredondada. Agora tudo é uma coisa só, é uma massa. Ficou um amalgamento. É o que acontece quando você nasce de novo. Quando você nasce de novo, você se torna um com Jesus. Diga, um com Jesus. Diga, um só com Ele. E a Bíblia diz que você está tão misturado com Ele, que lá em 6,17 da primeira carta aos Coríntios, diz que você se tornou um só espírito com Ele. Amém? Diga, eu sou um só espírito com Jesus. Mais uma vez para você crer, diga, eu sou um só espírito com Jesus. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Eu sei que a gente ouve muito isso e às vezes já falou muitas vezes isso, mas já pensou no peso que isso é? Isso é grande demais, queridos. Você se tornou um com Ele, agora você não é mais você e Ele, agora você e Ele são um. É o que a palavra diz para nós. Pode passar, Laurinha. Aí nós temos esse batismo em Cristo, que é o novo nascimento, que é o batismo no corpo dele, como diz 1 Coríntios 6,17, que eu acabei de falar, é se tornar um só espírito com o Senhor. Fala comigo, um só espírito com o Senhor. Só mais uma vez, um só espírito com o Senhor. Gálatas capítulo 3,
versículo de número 26 e 27, se você puder abrir a sua Bíblia, que é bom que você tenha trazido a sua Bíblia, que você faça anotações, você está numa sala de aula, glória a Deus por isso. Gálatas 3, 26 e 27, abra a sua Bíblia para você ler o texto bíblico, já que você está estudando, né, a palavra. Vamos ler juntos? Quem já encontrou? Gálatas 3, versículo 26, ele diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus. Querido, eu sei que a palavra filho de Deus se tornou tão comum entre nós, essa expressão, que a gente não considera o peso dessas palavras muitas vezes. Filhos de Deus. Você sabe, se você lembrar, que Jesus quase foi apedrejado várias vezes, porque se dizia que ele era filho de Deus. Para um judeu, dizer que é filho de Deus, é se dizer igual a Deus. Vocês estão comigo? Diga assim comigo: ser filho de Deus é ser igual a Deus. Porque na cabeça de um judeu é a mesma coisa que dizer que é um gatinho. Escute, é a mesma coisa, é um gatinho. Porque filho de gato é um gatinho, filho de peixe é peixinho, filho de cachorro é um cachorrinho, filho de Deus é o quê? Deusinho. Mas isso não é, para nós, nos cheira a heresia? Não é? Só que Jesus disse isso dos judeus. Ele disse: não é a palavra que foi dada a vocês, a palavra de Deus, que diz que todos aqueles a quem a palavra foi dada, ele chamou de deuses. O próprio Deus chamou de deuses aqueles a quem ele deu a palavra dele. A minha pergunta é: ele deu a palavra dele a você? Ele deu ou não deu a palavra dele a você? Eu nem preciso explicar isso. Fato é que, ainda que nós não sejamos deuses na medida que ele é, ou que Jesus foi nessa terra, ainda, porque em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi ou não foi? Não, respondam. Foi ou não foi? Em Jesus habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habitou. Ele vivia a palavra de Deus plenamente, queridos. A palavra de Deus estava nele. E o que é Deus? Não é a palavra? É ou não é? Vamos lá, no princípio era o quê? E ela estava onde? E ela era o quê? Então, o que era Deus era a palavra. O que era Deus em Jesus não era o corpo dele de carne, era o que habitava nele, era a palavra que habitava naquele corpo de carne. Estão entendendo, queridos? Porque é claro que nós divinizamos Jesus, ninguém peca em fazer isso, né? Porque ele realmente era santo. Mas o que fazia ele ser Deus não era o corpo dele. Porque se o corpo dele fosse Deus, não teriam conseguido matar ele naquela cruz. O que era Deus nele era o que habitava nele, que dava força e vigor àquele corpo. Estão entendendo, queridos? Amém? E é claro que o que estava nele protegia ele, o corpo dele, de maneira que ele disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo vou entregar, eu mesmo vou dar ela, por amor a vocês. Aleluia, queridos, glória a Deus. Mas o que estava em Jesus também não está em nós? Está ou não está? Claro que ainda não está na medida que estava nele, plenamente como estava nele, porque nele habitou corporalmente toda, diga comigo, toda a plenitude da divindade. Só nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então o que fazia dele Deus era isso. E nós, o que nós somos de Deus, quanto somos de Deus? O tanto quanto temos e vivemos da palavra.
Oi? O que é Deus em nós? É a mesma palavra que estava em Jesus, que agora está em nós. Mas em nós só vai ser o tanto o quanto a gente vive e manifesta dessa palavra. Nele foi plenamente. Glória a Deus, queridos. Mas nós podemos aumentar isso. Porque a ideia de Deus é tal qual Ele foi. Está na Bíblia? Oi? Quem lembra disso? Vocês estão comigo? Eles, tal qual foi Ele, assim somos nós neste mundo. Mais uma vez, tal qual foi Ele, e não é eu quem digo, é a palavra dele, tal qual foi Ele, assim somos nós. Mas nós ainda não estamos no nível, ainda estamos avançando. E pode ser que nós nunca cheguemos ao nível que Ele chegou. Mas a ideia de Deus é que chegássemos. Agora, a palavra também diz que hoje nós somos tais quais Ele foi. E um dia nós seremos tal qual Ele é. Glória a Deus, queridos. Então vai chegar o dia que nós seremos semelhante ao corpo da sua glória. Porque a ideia de Deus é o que Ele colocou lá em Romanos 8, 29. Que nós todos fomos predestinados. Olha, nós fomos predestinados para sermos. Eu não estou dizendo nada de mim mesmo. Eu estou apenas dizendo versículos bíblicos. Nem estou interpretando. Nós somos predestinados para sermos conforme a imagem do seu filho. Conforme a imagem é exatamente igual à imagem do seu filho. Glória a Deus, queridos. Diga assim: nós somos filhos de Deus. Diga, somos filhos de Deus. Não querendo não vocês. Diga, nós somos filhos de Deus, tal qual Jesus de Nazaré. A diferença entre nós e Jesus para Deus, como filho, é que Ele é o primogênito. E como primogênito, Ele está acima dos seus irmãos. Mas nós somos irmãos dele para Deus, na cabeça de Deus. Nós somos irmãos dele, muito mais irmão do que o Miqueias é irmão do Misael. Você me entende? Na cabeça de Deus, nós somos mais irmão de Jesus do que o Miqueias é irmão do Misael. Porque nós nunca vamos deixar de ser irmãos de Jesus. E o Misael e o Miqueias também não vão deixar de ser irmãos nunca. Porque eles vão para a eternidade morar com Jesus. Mas na cabeça de Deus nós somos muito mais ligados a Jesus do que uns aos outros aqui na terra. Mesmo sendo parente de sangue. Aleluia, amados. Veja só, se a gente entende o que Ele fez da gente ser, a gente vira essa cidade da cabeça para baixo. Ou então pegar ela e coloca de cabeça para cima, porque ela já está de cabeça para baixo. Aleluia, queridos. O mundo está de cabeça para baixo, ele está transtornado. E quem pode fazer alguma coisa pelo mundo são os filhos de Deus. Eu sei que algumas coisas que a gente fala, assim, se a gente prestar atenção, parece loucura. Mas não é nós quem disse, não fomos nós que inventamos isso, foi Deus que inventou isso. Porque está na Bíblia que Ele nos deu. Glória a Deus. Aleluia. Nós não estamos inventando nada, amém? Então aqui o versículo diz: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fortes batizados em Cristo, dele está revestido. Glória a Deus. É como aquela imagem que nós mostramos lá. Pode passar, Laurinha. Batismo em Cristo ainda, o batismo toma um sentido mais profundo nas palavras de Paulo. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar o que Paulo falou sobre o que é estar batizado em Jesus. Talvez a gente leu a Bíblia e leu só assim, só por ler. Nunca se deteve nos textos para ver o que ele está dizendo mesmo. Para ter o cuidado de analisar, de verificar. Será que é isso aqui mesmo que ele está falando? Eu ensinava no seminário lá em Brasília, e as pessoas diziam: pastor, como é que eu li isso aí já mais de 10 vezes, e eu nunca vi isso escrito dessa maneira, e agora eu estou vendo. Essas meninas que fizeram o rema, concluíram o rema, Valéria e Eveline, eu tenho certeza que nos primeiros dias, o que ela ouvia lá,
Só faltava deixar elas doidas. Como é que pode? Como assim? Parece que a gente estava lendo a Bíblia de cabeça para baixo. Mas, queridos, esse evangelho, ele é poder de Deus. Estão entendendo, queridos? Como é que ele seria poder se ele não muda a nossa vida para melhor, para ser muito mais, para ser mais poderoso, para ser muito mais ligado a Deus, para ter uma vida transformada de verdade? Como é que ele não é um livro religioso, ele é um livro de reino, é um livro político, da administração do reino de Deus, que dá poder àqueles que vão servir no reino, que dá autoridade. Então, ler esse livro e simplesmente ler para conhecer a história, conhecer o que está escrito, e não haver mudança em nós, mudar a nossa cabeça, mudar a nossa mente, o nosso coração, mudar a nossa vida, mudar tudo ao nosso redor, nos empolgar, nos fazer vibrar, então esse evangelho não é poder de Deus. Estão compreendendo, queridos? Diga, é poder de Deus. Ele é o poder de Deus e salvação, mudança completa em todas as áreas da nossa vida. Nas palavras de Paulo, e eu estou transmitindo aqui o que Paulo falou, não com toda a propriedade que ele falaria se estivesse aqui hoje falando, mas tentando pelo menos chegar perto do que ele disse. Ele revela a nossa nova condição, né? Ele começa a mostrar como você está agora. Ele revela quem você é de verdade, que você não é mais aquela pessoa do passado que não tinha poder, que vivia na fraqueza, que vivia desanimado, que tudo ficava triste, qualquer problema lhe abalava. Não, você agora tem uma nova condição, queridos. Amém, queridos? Glória a Deus. Ele nos incorpora, Ele nos empodera em um só corpo com Jesus. Ele constitui sua fronteira entre a velha e a nova vida, a velha natureza que você era antes. Por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na sua vida. Nós temos aqui, marca a nossa morte para aquela ordem antiga. Você está morto para o mundo, você está sepultado para o mundo, você não tem mais nada a ver com ele, você morreu para o mundo, você agora está vivo para Deus, para a nova vida com ele. Glória a Deus, amado, você está ressuscitado com Jesus. Pode passar, Laurinha. Batismo em Cristo, acho que esse é o último slide. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. Você está com a Bíblia aberta? Eu tenho aqui nessa apostila as referências bíblicas, mais fácil. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Quem encontrou aí? Leia aí para mim, 1 Coríntios 12, do 12 ao 13. Aleluia, glória a Deus. Olha o que ela leu aí, queridos. Olha o que ela leu. Porque assim como o corpo é um, o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, ou seja, introduzidos nesse corpo, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Nós todos bebemos do Espírito dele. Amém, queridos? E isso nos fez ser um só, como se fôssemos uma só pessoa. Aleluia. O corpo tem muitos membros, e assim é Jesus. Você é membro do corpo de Cristo, amém? Diga, eu sou membro do corpo de Cristo. Talvez você não saiba que parte você ocupa no corpo, mas você é membro desse corpo, querido. E isso é importante. E a Bíblia diz que os que são de menor valor, muitas vezes, são os mais necessários. É como numa casa que tem vários vasos. Você chega numa casa, você não vai encontrar uma privada na sala da casa, vai? Ela vai estar num quartinho lá, quase escondido, né? E a pessoa fala assim, eu não queria ser
uma privada numa casa. Eu queria ser era um vaso de prata, de ouro. Mas tem hora que um vaso de prata de ouro não resolve o seu problema. O que resolve é aquele bichinho branquinho que está lá naquele quartinho escondido. Aí você vê a importância que ele tem. Estão entendendo, queridos? Aí Paulo diz: aqueles que parecem de menor valor, muitas vezes são os que são mais importantes, queridos. Aleluia, amados. Então no corpo de Cristo, nós não tem ninguém maior ou melhor do que ninguém. Aleluia. Eu estava falando aqui falei um dia aqui, que quando você leva uma topada e afeta o dedo mindinho, toda a sua atenção volta para aquele dedo mindinho, que você nem lembra que ele existe às vezes. As mulheres só lembram dos dedinhos do pé quando vão fazer as unhas, porque vê que está feio, não quer sair de casa de sandália, porque vai mostrar os dedos vai feio, as unhas mal feitas. Aí ela chama manicure para cuidado, né? São as que mais lembram, são as mulheres, né? Dos dedinhos do pé, porque elas não querem sair com o dedo, com as unhas estragadas. Zilminha não queria vir de sandálias para a igreja, porque achou que as unhas dela não estavam boas para vir, não foi, Zilminha? Aí ela tacou um sapato para esconder as unhas. Aleluia, queridos. Diga assim: o que parece de menor valor, fala comigo, o que parece de menor valor tem o mesmo valor que os que parecem de maior valor. Aleluia, queridos. Porque o que comprou, um comprou o outro. Sábado aqui tinha pessoas de todo tipo aqui. Esse aqui foi acolá, buscou um cara que dormia na rua, levou lá, mandou tomar banho, trocou a roupa dele lá, mandou sentar na mesa, serviu um cafezinho lá para ele. O camarada entrou aqui parecendo que ninguém queria nem abraçar ele, saiu daqui, parecia que era um galã de novela. Bonitão, cortado o cabelo, barbeado, penteado, com outra roupa, nem parecia o cara que entrou aqui. Aí tem um senhor ali que ele está sempre bêbado no meio da rua, a gente passa por ele, a gente cumprimenta ele, bom dia, boa noite. O cara veio aqui, cortou o cabelo. Eu passei ontem à noite para o culto, ele estava dizendo assim: eu cortei meu cabelo. Uma senhora mora quase em frente de casa dele: eu estou aqui, eu cortei meu cabelo. O velho até que estava meio ajeitado ontem à noite. E eu não paro de pensar nele desde sábado, né? Porque são pessoas que Deus valoriza, que às vezes a gente passa e parece que é uma sarça antes de pegar fogo. Que a sarça é uma árvore que ninguém liga para ela, ninguém dá nenhum valor. Moisés só se voltou para ela porque ela estava chamuscada lá com a presença de Deus. Estão entendendo, queridos? Assim são essas pessoas que a gente passa por ela e às vezes olha, se despreza, bebo velho, na coxia. E na verdade é uma pessoa que Deus pode levantar e colocar sentado entre os príncipes. E a gente tem que valorizar essas pessoas, queridos. Aleluia, que bênção que aqui tem pessoas assim, queridos, que pensam nas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Fala: fui sepultado e ressuscitado com Cristo. Colossenses 2,12 diz assim: tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha, tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo. Quer dizer, você foi sepultado com Ele. Quando Jesus foi sepultado, você foi sepultado com Ele. Fala comigo: eu fui sepultado. Mais uma vez: fui sepultado. Só mais uma vez: eu fui sepultado. Glória a Deus. Diga: mas não fiquei lá. Diga: não fiquei lá. Porque Ele não ficou lá. Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. E quando Ele subiu, eu subi nele. E Ele agora está sentado à destra de Deus. Eu estou lá, à destra de Deus, ainda que eu esteja aqui. Você entende isso? Eu não, mas eu acredito. Que a Bíblia diz, Ele fala, eu creio. Por isso é que você tem autoridade para fazer tudo que Ele disse que você tinha. Porque você está à destra de Deus, tal qual Ele. A majestade, a destra da majestade, de todo poder, de toda autoridade que existe. Imagina aonde você está, ao lado de toda autoridade, de todo poder, queridos. É por isso que você pode fazer o que Ele disse que você podia fazer. Glória a Deus. Pode passar, Laurinha. Batismo em Cristo. Então você foi redimido. Diga: eu fui redimido
Eu fui justificado e eu fui regenerado. Mais uma vez, eu fui redimido. Diga, Ele me comprou. Ele me tirou de lá. Ele me justificou. Não tem mais acusação contra a minha vida. Diga, eu estou regenerado. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sou uma nova criatura. Próximo, Laurinha. Batismo em Cristo. Esse é grande, né? Vamos ler? Diga, tornar filho de Deus. Diga, eu me tornei filho de Deus. Você se tornou filho de Deus? Diga, filho. Não, agora fala pensando, eu sou filho de Deus. Eita, glória a Deus. Você passou da morte para a vida. Você agora é nascida do Espírito Santo. Você nasceu da carne e do sangue, quando seu pai e sua mãe estiveram juntos, e ali, bebezinho, nasceu da carne e do sangue. Mas quando você aceitou Jesus, você creu nele, recebeu, você nasceu do Espírito Santo. Você foi feito uma nova criatura. Amém, queridos? E o que vale para Deus é esse ser agora que nasceu de novo. A casca vai se desfazer e depois vai se ressuscitar, que não vai ser da mesma qualidade, vai ser muito melhor, muito mais poderoso, um corpo glorioso. Pode passar. Batismo nas águas, vamos lá. Pode passar. Deixa eu beber aqui uma aguazinha. Como nós falamos, de acordo com o termo grego, batizar é mergulhar. Atos 8:38 vai contar a história de Filipe e do eunuco. Quem lembra? Eunuco que vinha na carruagem, o etíope, e o Espírito Santo falou para Filipe, se aproxima da carruagem. Atos capítulo 8. Então Filipe deve ter se aproximado, ele estava a pé, não estava a cavalo. A carruagem ia, né, na velocidade dela. E Filipe, com certeza, eu penso que ele ia correndo aqui, né, acompanhando. Porque se a carruagem estava correndo, ele teria que... Ou então, eu penso uma maneira melhor. Eu acho que eles estavam parados, um pouquinho, e Filipe se aproximou. E ele ouviu o camarada lendo uma passagem bíblica que na nossa Bíblia hoje é Isaías 53. Naquele tempo não tinha capítulos nem versículos. Vocês sabem disso, né? Que os capítulos e versículos começou a ser organizado do século 13 para cá. Foi entre o século 13 e o século 16 que os capítulos foram organizados e os versículos no século 16. Bem, e ele começou a ouvir ele lendo. E perguntou para ele, você entende o que está lendo? Olha como Filipe é ousado, cara. Você entende o que está lendo? E o cara disse, rapaz, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Aí pediu para Filipe sentar ao lado dele. Filipe senta e o eunuco pergunta, esse profeta está falando dele mesmo ou está falando de outro? Porque ele lê aquele texto que diz, né, porque ele foi levado como ovelha muda ao matadouro e não abriu a sua boca, né, começou a falar sobre o sofrimento de Jesus, tudo está ali em Isaías 53. Aí Filipe explicou para ele que se tratava de Jesus, o profeta poderoso que era, semelhante a Moisés. Começou a trazer para ele toda a explicação do texto, mostrando a quem se referia e o que esse profeta tinha feito para salvar a humanidade, para salvar as pessoas dos seus pecados, mudar suas vidas. E começou a falar sobre Jesus, se empolgou. E o eunuco, acho que nesse momento a carruagem estava andando, porque diz que nessa hora eles encontraram as águas do Rio Jordão. E o profeta, e o cara fala assim para ele, o eunuco, olha, está ali água, o que impede de eu ser batizado? Porque com certeza Filipe falou assim, e ele mandou a gente pregar o evangelho, para que todo aquele que cresce fosse batizado, fosse salvo. Com certeza, o texto não diz, mas com certeza Filipe tocou no batismo nas águas, porque senão, para que ele iria pedir o batismo, se ele não soubesse que tinha que ser batizado? Aí ele diz, olha, está ali água, o que impede de eu ser batizado? Aí Filipe diz assim, nada impede, se você crê de todo o seu coração. Aí ele disse, eu creio que Jesus, ele é o Cristo. Aí desceram ambos das águas, e ali ele batizou. Eita glória a Deus, vocês ficaram assustados, não foi? Achando que era poder, mas é.
E aí ele batizou o eunuco, queridos. E aí o eunuco foi alegre. E o Espírito Santo pegou Filipe e o translador desapareceu dos olhos do eunuco. E foi aparecer lá em Gaza. Olha só, foi poderoso demais, não foi não, querido? Glória a Deus. Aí ele, quando viu aquilo, aí foi muito maior ainda a glória, né? E ele foi para casa alegre, como diz a Bíblia. Então, é o que nós temos aqui: batismo nas águas, de acordo com o termo grego batizar, mergulhar. Então Jesus passou por esse batismo, vocês lembram disso? Lá na fila de João Batista, está lá João Batista batizando, aquela ruma de gente lá, e de repente João Batista vê Jesus entrar na fileira também do batismo. Eu não acho que Jesus cortou a fila não, eu acho que ele pegou a fila também, né? E foi batizado por João. Quando chegou, João disse: eu que deveria ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus diz assim: deixa por agora, para que se cumpra toda a justiça de Deus. Diga assim: João Batista, fala comigo, João Batista queria ser batizado por Jesus. Mas quantos aqui sabem que Jesus nunca batizou ninguém nas águas? Quantos sabem? Porque a única vez que traz a notícia para João Batista de que Jesus estava batizando do outro lado do Jordão, a Bíblia coloca o detalhe: não que ele batizasse, mas sim os seus discípulos. Então ele nunca batizou ninguém. Então João Batista não queria ser batizado por Jesus nas águas, ele queria ser batizado por Jesus no único batismo que Jesus batizava. Qual era o batismo que Jesus batizava? No Espírito Santo. Não é à toa que o próprio João já tinha dito dele: esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E era com esse batismo que João queria ser batizado por Jesus. Aleluia, amados. Glória a Deus. A importância de cada coisa no seu lugar. João batizou com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas os que creram em Jesus também batizam nas águas. Aí nós temos aqui: Jesus passou pelo batismo nas águas. Filipe mergulhou o eunuco nas águas. Passe, Laurinha. Aí nós temos no batismo uma profissão pública do que acontece, eu falei isso no início, do que acontece no íntimo de quem nasceu de novo. Você nasceu de novo e agora nas águas batismais você faz uma profissão pública. Ali você está falando para as pessoas, está reafirmando a sua fé de maneira pública, está falando de uma maneira, vamos dizer, dramática, por um ato dramático, que é um ato de colocar dentro das águas, está fazendo uma confissão para as pessoas de algo que já aconteceu dentro de você. Aleluia, queridos. Amém? Amém? O batismo representa morte e sepultamento e ressurreição. Quando a gente pega a pessoa que mergulha nas águas, ali é como se ele, morto para o mundo, agora é sepultado. Quando a gente levanta a pessoa, ali é uma simbologia de ressurreição. É o que aconteceu com a gente. Fomos mortos com Cristo, sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo. Agora o batismo fala de tudo isso também. Aí nós temos aqui: é o testemunho de nossa fé diante de quem? É o testemunho da sua fé diante de pessoas que estão ali para mostrar que você creu nele mesmo. A gente teria muitas coisas para falar sobre batismo, até algumas práticas em algumas religiões, mas não temos tempo. Vamos em frente. Laurinha? Mateus 28:19 é uma ordenança de Jesus. Ele disse: ide por todo mundo, fazer discípulos, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas pessoas vão ter dúvidas sobre esse batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não é feito em nome de uma pessoa, que eles vão dizer. Aí alguns batizam em nome de Jesus somente. Nós não temos nada contra quem batiza somente em nome de Jesus. Afinal das contas, a Bíblia deixa claro que tudo deve ser feito em nome de Jesus. Se você passar por ali e ver alguém batizando uma pessoa em nome de Jesus, amém, não tem problema, né? Porque é o nome que foi dado por nós. Mas a gente sabe que ali tem uma aparência de uma seita falsa, que só crê somente em Jesus, e não crê no Pai, e não crê no Espírito Santo. São os unicistas chamados. Para garantir, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Geralmente eu digo assim: em nome de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Porque é no nome dele. Mas isso é uma coisa minha. Tem nenhum problema uma pessoa que batiza, como está escrito em Mateus 28:19, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque tem uma ordenança de Jesus ali.
mandando fazer assim. Eu é que acrescento no início o nome do Senhor Jesus. Aleluia, amados. Mas não me importo se a pessoa batizou só em nome de Jesus, ou se ela batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ela está cumprindo um mandamento bíblico. Glória a Deus. Não é algo opcional. Eu batizo se eu quiser. Não, não é opcional. É uma ordenança de Jesus. Ele mandou fazer isso. Então, ainda que não seja essencial para a salvação, ele é essencial, diga comigo, é essencial para uma completa obediência a Cristo. Fala comigo, não é essencial para a salvação, mas é essencial para uma completa obediência a Cristo, que mandou batizar. Aleluia, queridos. Então muitas igrejas desprezam o batismo como sendo uma coisa legalista. Isso é legalista, isso é formalidade, isso é coisa só física. Elas desprezam. Mas eu prefiro, querido, se for um erro, errar para o exagero, sabe? Do que ter o problema de eu ter falhado com alguma coisa que a Bíblia me manda fazer. Amém. Próximo, Laurinha. Batismo nas águas. O batismo não é essencial para a salvação, mas para a completa obediência a Cristo. Vamos em frente? Pode passar. A administração do batismo. O batismo deve ser administrado logo que a pessoa se converte. Eu sei que algumas igrejas querem passar 3 meses, 6 meses, fazer um discipulado para poder batizar. Não vou dizer que eu sou contra quem tem essa prática de, primeiramente, fazer um discipulado. Mas é importante que a gente entenda que o que é necessário mesmo é a pessoa que diz crer em Jesus, porque não deu tempo de discipular o eunuco para batizar ele. Quando Pedro batizou os 3.000 que se converteram naquele dia, ele não fez um discipulado de 6 meses. Quando ele batizou o pessoal na casa de Cornélio, ele não teve um discipulado. Quando Paulo batizou o pessoal na prisão, ele não teve tempo para um discipulado. Mas é claro que é importante, pelo menos, dizer às pessoas o que é o batismo, né? O que é que acontece, nem que seja num tempo pequeno. É muito importante. Mas eu não desprezo uma igreja que quer fazer um discipulado. Só que não é um mandamento bíblico, não é necessário. Eu já vi pessoas estar batizando aqui, e uma pessoa crê na hora ali, e na hora do batismo, no mesmo dia, ela pergunta: pastor, posso ser batizado? Você creu, não creu? Crê, então venha. E ele batizou na hora ali. Pois é, não tem nenhum problema, queridos. A gente não tem que botar essa coisa como uma regra, tem que fazer o discipulado. Não é regra, não está na Bíblia. Isso é coisa de homens. Aí, e se for amancebado? Né? Porque não é casado, isso é a expressão mais feia. Né? É junto, porque é junto. Vai batizar quem é junto? Queridos, eu não vou sair perguntando quem é junto ou quem é casado, não. Eu quero que ela creia em Jesus, eu batizo. Entendeu, queridos? A exigência bíblica é ter crido em Jesus. Agora nós vamos, como igreja, tentar organizar. Tem casos de pessoas que vivem juntas, que ou a mulher não quer, ou o marido não quer casar. E a pessoa faz o quê? Se um ou outro não quer casar. É claro que crente deve organizar a sua vida. Eu estava conversando com um casal que vivia 30 anos juntos, e eu disse: meu irmão, o que é que impede você de casar? A sua mulher lhe ama. Você disse que 30 anos. Aí depois ele foi falar que ela atrapalhava a vida dele. Uai, eu nem falei para ela um negócio desse, mas deu vontade. Vou já fazer ela deixar esse miserável. Mas eu não podia fazer isso não, né? Mas deu vontade. Fiquei com a língua coçando. Não pode impedi-la, porque não é ela. Não pode impedir uma pessoa de participar da ceia, de ser batizada, se não é porque ela não quer. É o outro lado que não quer. Ninguém pode fazer isso, queridos. Vai privar a pessoa de coisas do céu. Aí a gente diz que ela vai para o céu, mas um pouquinho do céu não pode entrar nela. Nós dizemos que vai ser arrebatado porque ela crê, mas não pode dar uma ceia. É muita falta de
pensar nas coisas direito. Aí de repente a irmã Michele é só junta com o Anderson, tomara que eu não esteja profetizando e acertando aqui, não seja revelação. Aí a irmã não pode tomar ceia, mas pode ir para o céu. Cabe na cabeça de alguém um negócio desse? Agora nós vamos trabalhar para organizar essa situação, amém, queridos? Porque crente tem que ser organizado, a menos que não dê, mas os dois são crentes. Se os dois são crentes, não são casados, pelo amor de Deus, vão ajeitar a vida de vocês. Aleluia. Vamos em frente. Batismo nas águas. Quem deve ser batizado? Todo que crê. Filipe diz, é lícito se crer de todo o coração. Pode passar, Laurinha. Requer entendimento. Aspersão não é batismo. Não tem ligação direta com a ceia. Não tem, diga comigo, não tem ligação direta com a ceia. Porque eu sei que algumas igrejas, e eu também já fui assim, só se dá ceia se for batizado nas águas. Me lembro que eu era pastor da Assembleia de Deus, uma igreja que eu amo muito. E um dia eu estava lá dando a ceia, isso está com quase 30 anos. Escute isso aqui, eu quero que vocês escutem isso aqui. Faz 30 anos mais ou menos. Eu estava servindo a ceia, e na hora da ceia, que eu vou mandar tomar a ceia, uma irmã que estava sentada, gritou da cadeira lá, pastor, por que eu não posso tomar a ceia? Olha, eu não sabia, eu estava lá no púlpito, e eu disse, eu não sei, irmã. Aí eu perguntei para o pessoal que estava servindo, por que não deram a ceia para a irmã? Aí disseram, porque ela não é batizada, pastor. E eu peguei e disse, pronto, irmão, você não é batizado nas águas, não pode tomar a ceia. Aí ela disse, mas como assim, se eu sou crente em Jesus, sou salva? Olha só a mulher que ela disse. Aí eu disse, minha irmã, mas infelizmente eu não posso lhe dar a ceia. Só que tinha um casal visitando nessa igreja, que veio do Rio de Janeiro, da igreja de Nova Vida. Aí esse casal pegou o pão dele, dividiu e deu para ela, e deu um pouquinho do vinho dele para ela. Eu me senti afrontado, deu vontade de botar isso para fora, tudinho da igreja naquela hora. Mas eu amei isso mais do que tudo na minha vida. Foi a coisa mais linda que eu presenciei numa igreja. No outro dia, onde é que eu estava? Lá na sede, falando com o meu presidente, por que não damos ceia para a pessoa não batizada? Ah, porque os apóstolos só tomaram a ceia depois de batismo. Não, não justifica, por quê? Porque a ceia só veio 3 anos e 6 meses depois do batismo deles. Foi a primeira ceia, só veio 3 anos e 6 meses depois, não justifica. Ah, porque é tradição da igreja. Ah, é tradição? Então eu estou fora. Se é tradição de homens, eu estou fora. Estão entendendo, queridos? Aleluia. Não tem, diga, não tem ligação direta com a ceia. Agora, se a pessoa, ela não quer batizar-se porque não quer se converter, eu digo ela para pensar 2 vezes antes de tomar a ceia. Ah, eu não quero batizar não, porque não tenho certeza se eu vou ficar firme. Então, eu digo, então, antes de tomar a ceia, pense bem. Né? Agora, a decisão mais importante da vida dela, ela fez, que foi aceitar Jesus. Depois que aceita Jesus, a maior responsabilidade é essa. Não é o batismo, é ter aceitado Jesus. Ou então ela não aceitou. Né? Jesus disse, ide, a ordem conclui com o batismo. Vamos em frente, Laurinha. Mas pode ir para frente. Não, volte só um pouquinho. Só ali, sobre a ceia, deve ser administrada a quem? Se alguém está apto ao céu. Se alguém está apto ao céu, porque alguns não querem dar ceia a algumas pessoas, mas dizem que elas vão para o céu, porque são crentes, mas não são casados, então não pode tomar ceia. Aí eu não entendo, pode ir para o céu e não pode tomar a ceia. As crianças estão aptas ao céu, amém? Então elas estão aptas para a ceia. Na salinha, as tias, as professoras, as irmãs, ensinam as crianças a tomarem a ceia, dizem o que representa, falam para elas, pregam sobre a morte de Jesus lá para elas, mostram o sacrifício e depois dizem o que elas estão fazendo, participando da redenção delas. Olha, isso aqui é porque Jesus redimiu você, Ele comprou você, você agora é dele, isso aqui é para dizer que você pertence a Ele. Estão entendendo, queridos? Próximo, deixa eu ver aqui as horas, porque se não der tempo a gente vai continuar
Nem que eu faça isso no domingo, ou mande para vocês alguma coisa para vocês lerem. Não vai dar tempo para hoje mais não, porque eu não vou correr aqui para dar em 5 minutos não. Vamos ficar em pé. Faltou só o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Mas vocês já são batizados com o Espírito Santo? Eu vou encontrar um momento de passar sobre o batismo com o Espírito Santo para vocês. Tá certo, queridos? Para vocês compreenderem, porque algumas pessoas esperam ser batizadas a vida inteira numa igreja, passa 10, 15, 20 anos esperando que chegue a hora. Mas a hora já começou desde o Pentecoste. Não tem que ficar esperando mais nada. Você pode aceitar Jesus e receber o batismo do Espírito Santo na hora que você. Isso é para todo mundo. Infelizmente a gente nunca faz isso, né? Com as pessoas não dão essa bênção para ela. Mas o batismo com o Espírito Santo não tem que esperar. Isso tem. Não, mas é porque Deus não quis ainda. É porque eu não mereço. É porque eu não estou pronto. Não estou preparado. O batismo com o Espírito Santo é para deixar você pronto. Glória a Deus. Se você nunca conseguiu vencer algumas dificuldades sem o batismo, é exatamente você que Deus quer batizar com o Espírito Santo para você vencer as dificuldades. Amém, queridos? Vamos orar? Levante as suas mãos comigo, por favor. Pai, muito obrigado por essa noite abençoada, pelo poder do Teu Espírito na vida dos Seus filhos, porque eles são novas criaturas. Obrigado porque eles estão perseverando. Aqueles que não puderam vir, Senhor, nós estamos aqui e intercedemos por eles também, crendo, Senhor, que houve uma causa justa para não estarem aqui. Deus Santo, muito obrigado pela unção na vida dos Seus filhos, pela Tua graça na vida dele, pela inspiração, porque eu sei que são homens e mulheres que têm propósito contigo. E eu te louvo, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. A gente vai terminar aqui essa reunião, tá bom? Glória a Deus. Quinta-feira tem GC, estejam conosco lá. Glória a Deus. Quem é líder principalmente, né, queridos? Os líderes estão faltando demais. Eu acho que eu vou começar a disciplinar os líderes aqui. Quinta-feira temos GC e domingo mensagem poderosa. Quem vai dirigir o culto é o reverendo Anderson.